Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imenso prazer que eu estou aqui mais uma vez. Fiz o vídeo quando eu dei uma batidinha no carro. Você vê que o livramento de Deus, ele é notório, né? Porque eu ia estacionar na frente, tinha um carro. E aí a caçamba. Aí eu resolvi estacionar antes da caçamba. Se eu tivesse estacionado, era um carro desses, Corolla 2024, esses novos. Só uma lanterna daquela custa uns 4 mil reais. Aí eu bati numa caçamba velha. Quer dizer, e ainda, isso é pra quê? Deus está me orientando. Ó, presta atenção, eu tinha mudado da ré pra primeira. Eu dirijo há 35 anos, gente, ou mais. Então, nunca bati, segunda vez. Uma vez foi por causa de ré, eu engatei a ré do carro e esqueci, fiquei conversando com a pessoa que estava do meu lado, porque o outro carro estava passando, para me manobrar. Quando eu vou pensando que estou na primeira, pisei, pá, bati atrás da lanterna num ferro. Graças a Deus nunca foi em carro de ninguém, e hoje é a mesma coisa. E Deus me deu um livramento, porque também eu iria trocar esse para-choque, que ele já está feio, né? O para-choque desse carro, ele arreia muito porque ele é de plástico, e aonde é parafusado cede, aí fica horrível. Eu já ia trocar e já ia pintar também o capô, que de baterem assim a mão, amassou um pouquinho. O carro tá bonitinho, é um carro. Não é um carro novo, é um carro de 2012, é um carro com 13 anos já, né, pessoal? Vai fazer 13 anos esse ano. Mas está me levando para um lado e para o outro, graças a Deus. Pessoal, vamos voltar ao nosso estudo, relembrando que o apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos, e lá ele teve um encontro com Jesus, que pediu a ele, através de um anjo, que ele escrevesse a carta, o livro da vitória dele. Apocalipse é o livro da revelação, que revela muitas coisas, e revela principalmente a vitória do Senhor, e diz que Jesus é o centro de tudo. Nós estamos no versículo 3, lembrando que temos 22 versículos para brigar, né? Falta 19 ainda só, pessoal. A igreja de Sardo, ou Sardes, né? Vamos lá, a mensagem para a igreja de Sardes está em Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. A igreja de Sardes. Lembra-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. As pessoas brincam muito de igreja, pastores brincando de igreja. Agora tem as macombleia, macombleia de Deus, como é que chama? Candombleia de Deus, macumbleia de Deus. Cuidado, hein? Tocando atabaque dentro de igreja, cuidado. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestido de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Aqui Jesus mostra a João que ele exorta a igreja que está andando no erro. Essa profecia aqui, essa palavra é para as igrejas de hoje também. Só que eles estão cegos, eles não leem Apocalipse e eles não veem que Jesus já avisou que vai vir com tudo para cima. E ele vai vir como um ladrão na hora que não espera. E ele vai fazer o quê? Ele vai varrer essas imundícias. Essa chocarriça que está dentro da igreja, uma bagunça só. É pastor pegando obreira, é obreira saindo com pastor, é membro... Olha, gente, tá uma nojeira, tá dando nojo. Dando nojo. É batuque, gente pulando, empinando pipa, papagaio, e roda, e roda, e roda, e pula, e grita, e cai no chão, se estremece, se pula, fala em línguas estranhas, todos iguais, falando tudo a mesma língua. Gente, Jesus vai varrer isso do mundo. A mensagem para a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta, aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei da hora da aprovação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retém o que tem, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce nos céus da parte de Deus. E também escreverei nela o meu nome, o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que os Espíritos diz às igrejas. Amém? Diga graças a Deus, soberano Pai, amado e querido Senhor Jesus Cristo. Nós nos colocamos diante de Ti e dizemos diante de Ti que Te amamos, Te adoramos e estamos lutando para seguir firmes e fortes na Sua palavra, para que não sejamos varridos como a igreja má, a igreja que se distanciou das coisas de Deus. Então consagra as nossas vidas, nos dá força, nos dá ânimo e nos dá alegria em nome de Jesus. Amém? Vamos para o estudo, pessoal. O estudo está aqui. Vamos lá, a igreja de Sardes. No livro de Apocalipse, Jesus se dirigia à igreja de Sardes em Apocalipse. Se dirige à igreja de Sardes em Apocalipse. Eu vou trocar o óculos, pessoal. Esse óculos aqui é melhor para ler. Esse aqui dá uma embaçada. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Como parte de suas mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor, cada uma dessas mensagens inclui elogios, correções, advertências e promessas, dependendo da situação espiritual de cada igreja. Cada pessoa terá uma promessa na vida, terá um prêmio, terá um galardão pelo que viveu aqui na terra e o que fez. Nunca é tarde para começar. Comece a fazer as coisas que Deus te pede. Por exemplo, compartilhe esse vídeo com uma pessoa, com um grupo. Vamos fazer o evangelho chegar às pessoas. O evangelho verdadeiro, genuíno. Esse estudo aqui não é gritaria, não é maluquice. Você tem que entender.
Não é aquelas maluquices de adivinhar CPF, RG. Isso é tudo porcaria. Você tem que entender isso aqui, que isso aqui está falando da vitória do teu Deus, do Deus que vai te salvar. Amém? Contexto da mensagem da igreja de Sardes, Apocalipse 3, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Identidade de Jesus. Ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, indicando o seu poder soberano e total conhecimento da igreja. A advertência principal, Jesus diz: conheça as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Isso indica que a igreja de Sardes apresentava vitalidade e atividade espiritual, mas na realidade estava espiritualmente morta. Havia uma desconexão entre a aparência externa e a sua verdadeira condição espiritual. Correção e exortação. Jesus dá 5 instruções claras. Esteja vigilante. A igreja precisa estar atenta à sua condição e não negligenciar a fé. 2. Fortaleça o que está e o que resta e estava para morrer. Havia um remanescente, uma centelha de vida espiritual que podia ser revivida. 3. Lembra-se do que recebeu e ouviu. Eles deviam voltar às bases de sua fé, lembrando-se do evangelho que receberam. 4. Obedeça e arrependa-se. A igreja precisa voltar à obediência e se arrepender da sua complacência. Advertência contra a 5ª, contra a negligência. Se não vigiassem, Jesus viria como um ladrão, ou seja, de forma inesperada, trazendo julgamento. Reconhecimento dos fiéis. Apesar da crítica geral, Jesus reconhece um pequeno grupo. Você tem aí algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Essas pessoas mantiveram sua fé pura e seriam recompensadas. Promessa aos vencedores. Jesus promete vestes brancas simbolizando pureza e vitória. O nome escrito no livro da vida, garantindo a salvação eterna. Oh, glória! Confissão do nome diante do Pai, confissão do nome diante do Pai e dos anjos, indicando a aprovação celestial. Aplicação espiritual. A mensagem à igreja de Sardes é um chamado ao arrependimento, à vigilância. Isso serve para hoje, para qualquer comunidade cristã que possa estar vivendo de aparência, mas espiritualmente enfraquecida ou morta. É um lembrete de que Deus vê além das obras externas e deseja autenticidade e fervor espiritual. Vamos lá. O que Jesus fala à igreja de Filadélfia? A mensagem de Jesus à igreja de Filadélfia, encontrada em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 ao 13, é uma das mais positivas e encorajadoras das 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Diferente de outras igrejas, Jesus não faz críticas ou advertências severas a Filadélfia, mas elogia sua fidelidade e promete bênçãos futuras. Contextos da mensagem a Filadélfia. Identidade de Jesus. Jesus se apresenta como o santo e o verdadeiro. Oh, glória! Apontando sua santidade e confiabilidade absoluta. Aquele que tem a chave de Davi. Isso simboliza autoridade suprema sobre o reino de Deus. Ele tem o poder de abrir e fechar portas que ninguém mais pode.
O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Essa declaração enfatiza que Jesus controla o acesso ao reino dos céus e tem autoridade soberana. Oh, aleluia! Elogios à igreja. Jesus elogia a igreja de Filadélfia por sua fidelidade, mesmo sendo pequena e enfrentando desafios. Conheço suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Pouca força, mas guardou a minha palavra, apesar de ser uma igreja pequena e provavelmente enfrentando oposições, eles permaneceram fiéis a Cristo. Não negou o meu nome. A igreja manteve sua fidelidade, mesmo em meio a perseguições ou dificuldades. Promessas de Jesus. Coloquei diante de você uma porta aberta. Isso pode representar oportunidade para espalhar o evangelho ou acesso irrestrito ao reino de Deus, garantido pela fidelidade da igreja. Farei com que aqueles da sinagoga de Satanás se prostem aos seus pés. Essa referência aponta para a oposição dos judeus que rejeitavam Jesus como Messias. Jesus promete que em um dia os inimigos reconheceriam que Deus estava com eles. Eu os guardei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa promessa pode ser interpretada como a proteção divina em um momento de grande tribulação futura ou espiritual. Farei de você uma coluna no templo de Deus, do meu Deus. Isso simboliza estabilidade, honra, permanência na presença de Deus. A promessa de ser uma coluna reflete a ideia imutabilidade de estar fixo na glória celestial. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Jesus promete que os fiéis de Filadélfia receberiam o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome de Cristo, simbolizando identidade, pertencimento e autoridade eterna. Exortação à perseverança. Jesus conclui com uma exortação. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Aqui a igreja é encorajada a continuar firme e fiel, para que não perca a recompensa que Jesus preparou para ela. Aplicação espiritual. Deus valoriza a fidelidade, mesmo em meio a desafios e limitações. Jesus é quem abre as portas para a oportunidade e bênção espiritual, e ninguém pode fechar essas portas. A perseverança e fidelidade serão recompensadas com segurança eterna, honra, proximidade com Deus. Essa mensagem é um grande encorajamento para os cristãos que, mesmo enfrentando dificuldades, continuem firmes em sua fé e testemunhos. Se quiser, posso detalhar mais sobre esse aspecto indo à palavra de Deus. Amém? Pessoal, isso aqui é um estudo. Não é uma pregação como na igreja. Aqui nós estamos estudando aquilo que Deus, para você ficar ciente daquilo que Deus quer com essas cartas às igrejas, o que Ele quer com os candelabros, o que Ele quer explicar. Então nós estamos diluindo, mastigando isso para que a gente possamos entender. No final de tudo nós faremos uma pregação muito boa, muito violenta, muito abrangente as coisas que Jesus nos prometeu aqui. Amém? Eu amo a sua vida, eu amo você. Fique com Deus e até a próxima.